O que vamos estudar hoje? Separação das misturas heterogêneas, parte 2. Já vimos aqui no canal que os processos mais importantes na separação das misturas heterogêneas são decantação, sedimentação, centrifugação, sifonação e filtração. Tanto na decantação como na sedimentação e na centrifugação, usamos a diferença de densidade. E por ação da gravidade, a parte mais densa ou mais pesada desce, fazendo a separação das misturas. Na sifonação e na filtração, também usamos a ação da gravidade. Mas para separar a mistura, na sifonação usamos o sifão e na filtração usamos o filtro. Se ainda tiver alguma dúvida sobre esses processos ou sobre a diferença de mistura homogênea e heterogênea, veja esses vídeos aqui no card, ou então acesse os links dos vídeos na descrição aqui embaixo. Como nas misturas heterogêneas conseguimos ver o que foi misturado, porque vemos claramente duas ou mais fases visuais, fica mais fácil então separar os componentes da mistura. Por isso, existem tantos processos na separação das misturas heterogêneas. E hoje vamos aprender mais 7. Catação, levigação, peneiração, ventilação, separação magnética, flotação e dissolução fracionada. Vamos lá então? 1. Catação. Podemos usar o processo de catação para separar um sólido de outro sólido. Exemplo do nosso dia a dia é quando catamos o feijão. A catação é uma separação manual, é o simples ato de catar. Serve para separar as impurezas. Nós catamos ou separamos manualmente os grãos de qualidade dos que são ruins, além de outras impurezas como terra, pedrinhas, bichinhos, eca. Ainda na separação de sólidos, podemos usar outro processo para separar os componentes da mistura, que é a 2. Levigação. É muito usada nos garimpos para obter o ouro. O ouro está misturado com areia, barro, terra e outras impurezas. Com uma corrente de água e pela diferença de densidade, conseguimos separar o ouro das impurezas. A parte menos densa, que é a areia ou a terra, é carregada pela água. E a parte mais densa, que é o ouro, fica depositado no fundo, ou seja, o ouro fica no recipiente e as impurezas e outros componentes saem. Assim, separamos a mistura. Para separar sólidos de tamanhos diferentes, usamos a peneiração. Com o uso de uma peneira, podemos separar a areia mais fina da mais grossa. É o que os pedreiros fazem na construção. Ou antes de fazer aquele bolo gostoso, algumas vezes peneiramos as farinhas que usamos. Nesse método bem comum usado no nosso cotidiano, conseguimos separar os sólidos menores, que passam pela peneira, dos maiores, que ficam retidos na malha dela. Esse processo também é conhecido como tamização. Essa palavra é derivada de tamizes, que são peneiras de diferentes tamanhos, utilizadas em laboratórios, indústrias farmacêuticas, farmácias de manipulação e no preparo de alimentos. Assim, com peneiras de tamanhos diferentes, conseguimos separar sólidos maiores dos menores. Ainda usando uma peneira e um ventilador ou uma corrente de ar, podemos separar sólidos mais pesados dos mais leves. O mais leve vai se deslocar com a corrente de ar e o mais pesado ou mais denso fica na peneira. Esse processo é utilizado geralmente em atividades agrícolas, para separar as folhas e as cascas dos grãos durante as colheitas. É conhecido como ventilação. 5. Separação magnética. É muito utilizada na reciclagem. Com um ímã, podemos separar os objetos que possuem propriedades magnéticas, já que os metais são atraídos pelo ímã. Na reciclagem, podemos usar tanto a separação magnética quanto a catação para separar os materiais recicláveis. Tá gostando do vídeo? Não esquece de dar um joinha e de se inscrever no canal, hein? 6. Flotação. É um processo muito simples. Se misturarmos num recipiente com água, serragem e areia, vamos ver que com o tempo, a areia, com a ação da gravidade, vai se sedimentar no fundo do recipiente, que é mais pesada ou mais densa,
Já a serragem flutua, porque é mais leve. E por último, número 7, dissolução fracionada. É um processo que consiste em dissolver um dos componentes da mistura. Se misturarmos num recipiente, por exemplo, areia e sal, vamos conseguir separar essa mistura se acrescentarmos água. O sal é solúvel em água, por isso vai dissolver. E a areia, como já vimos, é mais pesada e por isso vai se depositar no fundo. Agora, basta despejar o conteúdo do recipiente num filtro e a areia vai ficar retida no filtro. E o sal dissolvido na água vai descer para o outro recipiente. Para separar esse sal da água, podemos aquecer o recipiente e pela ebulição vamos ter água em vapor novamente. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, já que a água e o sal é uma mistura homogênea. E para as misturas homogêneas, temos outras técnicas de separação. E aí, vamos relembrar então o que vimos até aqui? Na separação das misturas heterogêneas, podemos usar os seguintes processos: catação, levigação, peneiração, ventilação, separação magnética, flotação e dissolução fracionada. A catação é um processo manual de separação. Vimos, por exemplo, que podemos catar ou tirar as impurezas do feijão. Na levigação, usamos uma corrente de água para separar as impurezas do ouro, por exemplo. Na peneiração, usamos uma peneira para separar os sólidos menores, que passam pela peneira, dos maiores, que ficam retidos na malha dela. Na ventilação, usamos uma corrente de ar para separar os sólidos mais pesados dos mais leves. Na separação magnética, usamos um ímã para separar os objetos que possuem propriedades magnéticas. No exemplo da serragem misturada com areia e água, vimos que a serragem flutua porque é mais leve ou menos densa, e a areia se deposita no fundo porque é mais pesada. Já a dissolução fracionada consiste em dissolver um dos componentes da mistura. Vale ressaltar que na separação das misturas heterogêneas, os processos de separação são mecânicos. Não temos alteração das substâncias, ok? E agora? Legal! Entendi tudo! Então, até a próxima aula!